Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse gentil convite da LAJUPA, da LAJURE, na pessoa do professor Alexandre Bona, em participar de mais um evento sobre a responsabilidade civil, sobretudo diante de uma plateia tão qualificada como essa, alunos da graduação, da pós-graduação. E fico muito feliz também de dividir essa mesa com ex-grandes alunos que tive, né, o professor Ricardo de Bitaxi, o professor Alexandre Bona, o professor Vitor Salles. Por um lado, isso me traz um grande motivo de orgulho, mas, por outro lado, me traz uma tristeza, né, porque mostra que o tempo está passando e que nós estamos ficando velhos. Né? Então, brincadeiras à parte, isso me deixa muito contente. Fico igualmente feliz de dividir aqui essa mesa com o querido amigo professor Marcos Catalão, amigo recente, mas um amigo muito valioso, de muitas parcerias acadêmicas, de muitas outras ainda que virão pela frente. Há uma semana atrás estávamos lá na residência do professor Catalã, compartilhando aí um jantar peruano, né, maravilhoso. Né, então, e não era fake, feito por um peruano. E para mim é motivo de muita alegria poder compartilhar aqui algumas ideias interessantes. O motivo e a razão dessa palestra de hoje diz respeito a uma preocupação de nós que militamos na advocacia, principalmente na advocacia consumerista, temos há algum tempo. O tema dessa palestra foi objeto de um artigo que eu tive a alegria de publicar em parceria com a professora Pastora Leal e com um aluno em comum que nós tínhamos no mestrado, João Vitor Pena, tá? Não sei se ele está aqui, mas um artigo que enfrentou, sob o ponto de vista da pesquisa empírica, uma questão muito recorrente nos nossos tribunais de hoje em dia, né? Que é a proliferação de alguns clichês judiciais, que, de certo modo, acabam por vilanizar o consumidor. Né? O consumidor de hoje, assim como o advogado que defende seus interesses, acabam se tornando verdadeiros mendigos profissionais. Né? Eles tem uma pretensão indenizatória legítima, mas tem que pedir para o estagiário, tem que pedir para o assessor, tem que pedir para o juiz, tem que pedir para o desembargador, e quase sempre nunca são ouvidos, porque paira sobre ele sempre aquela ideia equivocada de que aquela pretensão indenizatória é mais uma aventura processual, né, com o intuito de obter uma vantagem devida. Então, esse nosso trabalho ele fala do dano moral no Brasil sob uma perspectiva dos tribunais, como esse dano moral, como essas pretensões indenizatórias vêm sendo recebidas pelos tribunais brasileiros. Né? Então, essa preocupação com o dano moral surge com a Constituição de 88, todos sabemos disso. Né? A despeito dessa preocupação constitucional, houve uma referência isolada no Código Civil, artigo 186, sobre o dano moral, e é interessante identificar essa certa preocupação limitada do ponto de vista normativo, porque, quando nós analisamos a própria evolução do direito privado, nós vamos perceber que, nessa nova feição plural, solidária do direito privado, cada vez menos o patrimônio teve destaque, cada vez mais o indivíduo, a pessoa, ganhou um protagonismo. Né? Então, isso deveria repercutir do ponto de vista das soluções apresentadas pelo Judiciário. E o que nós identificamos no âmbito do Código de Defesa do Consumidor? E o Código foi paradigmático em dar uma nova roupagem à responsabilidade civil, não apenas porque adotou a teoria do risco objetivo, e isso simplificou em muito a própria instrumentalização judicial dessas pretensões em juízo. Né? O Código adotou a lógica da solidariedade passiva, né? Facilitando a liberdade de escolha do consumidor na vinculação jurídica de quem deveria ter o dever de indenizar, e criou modelos de responsabilidade a partir dos bens jurídicos lesados. Né, seja para preservar a expectativa do consumidor no modelo do vício, seja para preservar a incolumidade do consumidor no modelo do defeito. Mas a principal referência no Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil está no capítulo dos direitos básicos,
É o artigo 6º, inciso 6º, que traz a referência de que deve-se preservar sempre a lógica da ampla e efetiva reparação dos danos, sejam eles patrimoniais, sejam eles extrapatrimoniais, sejam eles individuais, coletivos ou difusos. E esse é um dos princípios mais ignorados no contexto prático da responsabilidade civil nos nossos tribunais. O que tem que ser observado dentro dessa lógica, né? Se, por um lado, você defende na doutrina um aprimoramento da proteção da dignidade da pessoa humana, por outro lado, no contexto prático, a tendência do judiciário é restringir o alcance dessas indenizações, transferindo para a parte mais fraca, né, o risco da atividade. Então, você percebe, desde logo, uma grave contradição dentro dessa perspectiva. E aí, o que nós observamos dentro dessa realidade? Nós optamos por trabalhar com dados do Conselho Nacional de Justiça, né, dados do Justiça em números, que poderiam nos apresentar um mapeamento de como estavam sendo processadas essas ações de responsabilidade por danos morais. Então, esse foi o recorte da nossa pesquisa. E o que nós identificamos, né, a partir desses dados? Quase 4% de todos os processos em tramitação no Poder Judiciário versavam sobre responsabilidade civil por danos morais. E aqui eu estou considerando uma informação de 2015. O nosso relatório do CNJ aqui era de 2016, que utilizava as informações de 2015. Naquele contexto, tá, nós tínhamos 4% de todas as ações de todas as ações tramitadas no Judiciário versando sobre responsabilidade civil por danos morais, né? E aí, o que nós fizemos? Vamos fazer uma análise levando em consideração não apenas a justiça comum de primeiro grau, mas também os juizados especiais. E nos deparamos com alguns dados bastante interessantes, né? O que nós identificamos? Que, se as ações por dano moral figuravam com esse protagonismo, né, aquelas relativas ao dano material não tinham essa mesma relevância. Não figuravam nem entre as 20 principais questões tratadas pelo Judiciário. Então, isso mostra que, de certo modo, houve uma tendência, tá, pelo menos por parte desses consumidores, em buscar o Judiciário para o reconhecimento de danos extrapatrimoniais. E aqui, quando a gente trabalha o conceito de dano moral, claro, esse é o conceito geral, mas não podemos ignorar que desse conceito derivam outras espécies de danos extrapatrimoniais. Dentro do direito do consumidor, sobretudo, temos discutido muito a questão do dano temporal, do dano existencial, do dano estético. Então, são categorias de danos extrapatrimoniais que entram nesse conceito. Então, o dano moral ele tem uma relevância maior que o dano material nos tribunais. Então, o primeiro gráfico que eu coloco aí para vocês traz a informação dos julgados em matéria de dano moral na justiça comum de primeiro grau. Se vocês observarem aí, tá, o dano moral, na justiça estadual, ele figura como o 13º assunto, né? Tem ali no número 13, responsabilidade do fornecedor, indenização por dano moral, a idade vai chegando, 1,76%. Né? Então, essa é a informação da Justiça Estadual de primeiro grau. Mas vejam o que acontece quando nós trabalharmos como critério de amostragem os juizados especiais. Disparadamente é o assunto mais recorrente. Vejam que nós estamos falando de 18,79% de todos os processos tramitados no âmbito dos juizados especiais no Brasil versam sobre responsabilidade por dano moral. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo, né? Por que dessa opção pelo juizado? Porque o juizado especial ele ocupa essa posição de preferência do consumidor.
Por que há esse deslocamento? E aí nós colocamos 3 fatores que nos ajudam a compreender esse fenômeno. Tá? O primeiro deles seria a celeridade. Esse é um conceito que eu diria, inclusive, que é relativo. Mas essa celeridade não atinge ou não satisfaz o princípio da razoável duração do processo. Porque se nós considerarmos que uma ação no juizado proposta hoje e que terá a sua audiência inaugural daqui a 1 ano, que essa resposta não será necessariamente uma resposta célere. Muito pelo contrário. Essa resposta é uma resposta que acaba fortalecendo a crença, né, de que o judiciário continua sendo um espaço hostil para o processamento das demandas de consumo. Então, seria a celeridade comparativamente com a justiça comum de primeiro grau. O segundo fator é a gratuidade. Então, você tem aí uma facilidade adicional para instrumentalizar essas pretensões em juízo, para conseguir o reconhecimento de sua tese, levando-se em consideração que você não terá esse ônus inicial de ter que antecipar custas, né? O terceiro fator, que não é um fator intrínseco do judiciário, é um fator extrínseco, diz respeito aos advogados. Tá? Qual seria esse fator? Nós temos, hoje em dia, algo em torno de 1.200.000 advogados. Esse artigo ele foi publicado em 2017. Naquela época, nós tínhamos o dado de 2016, que era mais de 1 milhão de advogados. Atualizando essa informação, nós temos 1.200.000 advogados inscritos na OAB. Então, esse grande número de advogados, de certo modo, tem a capacidade de influenciar na instrumentalização dessas demandas, no sentido de difundir uma cultura muito belicosa. O próprio ensino jurídico brasileiro, diante de um processo de mercantilização muito grave, né, vem cada vez mais fazendo com que esse advogado que se forme, tá, seja um advogado que busque as ações de indenização como uma alternativa imediata para uma remuneração minimamente razoável para a sua subsistência. A própria ideia que nós temos por trás dessa cultura belicosa, ela contrasta muito com aquilo que se vê, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, em que os grandes escritórios de advocacia são aqueles que se especializaram em acordos, principalmente em acordos coletivos. Por quê? Lá há um medo muito grande de levar uma pequena controvérsia para o judiciário. E nós não temos, aqui, nós não temos a mesma liberdade que lá de uma demanda individual, por exemplo, ter a possibilidade de, certificada a representação adequada, se tornar uma demanda coletiva, com repercussão financeira dentro do tão almejado efeito pedagógico da condenação que nós não temos aqui. Então, a ideia de termos legitimados extraordinários dentro da Lei da Ação Civil Pública, dentro do Código de Defesa do Consumidor, de certo modo, faz com que haja uma dependência muito grande em relação a esses legitimados para a propositura das ações coletivas. Então, esse também é um fator que, de certo modo, faz com que o fornecedor que age na infralegalidade não se sinta amedrontado de ter uma questão enfrentada pelo judiciário. E aí nós temos aí essa questão dos advogados que interfere também. Mas eu colocaria outros fatores. Então, com essa falência ou com essa dificuldade de se acreditar no legislador, houve um direcionamento para o judiciário. Um direcionamento muito forte dessas questões para o judiciário. Por quê? Porque este consumidor não poderia contar com uma resposta minimamente satisfatória da empresa. Durante muito tempo se difundiu a crença no segmento empresarial de que agir na infralegalidade compensa e que eu devo ser um capitalista predatório e, por capitalista predatório, é aquele que transfere o risco da atividade para o consumidor porque tem no judiciário um espaço amigável para a protelação daquela discussão. Então, se difundiu essa crença de que ele não deveria transigir ou conversar com o consumidor previamente. Depois a gente vai falar que isso vai mudar, tá, mais recentemente. Então, eu não consigo identificar, junto ao fornecedor, um canal de comunicação adequado. Não consigo encontrar no Estado, administração,
um poder mediador que nos dê segurança jurídica para corrigir muitas das distorções que ocorrem de forma massificada no mercado. Exemplo disso, o poder regulador do Estado, em matéria de serviços públicos. Resolução 400 da ANAC é um dado aí emblemático de como o Estado consegue regular o serviço público de forma a restringir o alcance do próprio Código. Né? Então, o juiz ele passou a ser considerado o redentor de todos os problemas sociais. Né? O juiz deveria dar a palavra final, o juiz deveria aplacar aquele meu sentimento de injustiça. Né? E houve uma migração natural dessas demandas para o judiciário. Mas essa migração se deu de forma desconcertada, de forma pulverizada. Por quê? Porque os legitimados extraordinários, aqueles do artigo 5º do Código da Lei da Ação Civil Pública e do artigo 82 do CDC, não vinham cumprindo o seu papel na instrumentalização das demandas coletivas. Então, aquele consumidor se viu órfão de toda essa desorganização e passou a acreditar que a propositura das ações individuais pulverizadas era o único caminho para ele corrigir as distorções do mercado. E, para piorar, o judiciário não se adaptou a essa realidade. O judiciário não concebeu esse crescimento exponencial de demandas. Então, a tendência que nós identificamos, né, é haver, nessa relação de consumo, um estado de desconfiança recíproco. O consumidor não confia no fornecedor, confia muito mais na sua ação comunicativa com outros consumidores. Hoje há uma proliferação cada vez maior de sites de compartilhamento de experiências na internet, né? Plataformas de reclamação online, plataformas, inclusive, que têm inteligência artificial como uma ferramenta de mediação e solução de conflitos online. Esse consumidor ele não acredita que o fornecedor consiga dar a ele uma resposta ou uma informação transparente. O fornecedor, por sua vez, omite dados essenciais em relação à qualidade e à segurança do produto, com a intenção de alavancar sua venda, mas há um consenso entre eles, ninguém confia mais no Estado. O Estado perdeu essa credibilidade. E aí, o que nós vamos identificar? O judiciário, que não se preparou para esse crescimento, passa a banalizar a proteção jurídica do consumidor. Ora, ele vê o consumidor como um litigante contumaz, como um aventureiro processual, como alguém que está atrás de um prêmio lotérico, né? Como alguém que quer se beneficiar da famigerada indústria do dano moral. Ele não consegue identificar este consumidor sequer como titular de direitos. Hoje vivemos no processo de objetificação do jurisdicionado. O jurisdicionado se tornou uma estatística de julgamento, e não aquele que teve um bem jurídico violado. Eu penso no jurisdicionado a partir apenas das minhas metas de produtividade, né? E essa banalização da proteção do consumidor, ela acaba por repercutir no modo estereotipado, no modo preconceituoso, como esse juiz vai analisar as pretensões de consumo. Dentro daquela lógica de que, embora possa haver uma violação de direito, essa violação de direito não justifica a indenização. Ela entraria num conceito de mero aborrecimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E o que se percebe, inclusive, é que quando o consumidor opta pelo rito dos juizados, isso é interessante, isso se consegue perceber empiricamente, há uma compreensão equivocada do próprio magistrado titular da vara do juizado que aquela demanda é uma demanda de segunda categoria. É como se, na verdade, o simples fato de eu optar pelo rito do juizado, pelas virtudes que ele possa me proporcionar em relação à resposta do jurisdicional, faça com que eu automaticamente renuncie à relevância daquela minha pretensão indenizatória. Então, o próprio juiz do juizado, ele estabelece um teto, ele pré-tarifa a indenização por dano moral e diz, não, ele optou pelo juizado especial, então é isso que eu posso dar.
É claro que o juizado, no juizado especial, esse consumidor faz uma renúncia. Renúncia à alçada do juizado. Mas não significa dizer que ele está desmerecendo o próprio direito. Inclusive, esse próprio modo de pensar do magistrado revela um descrédito dele próprio com a função que ele exerce. Então, é como se a jurisdição dele, do juizado, fosse uma jurisdição secundária em relação à do colega dele que está titularizado numa vara comum, numa justiça comum, né? Então, esse preconceito ele está presente e acaba por banalizar a proteção do consumidor. Então, há uma sensação de abandono, tá? Há uma sensação de descrédito quando o bem jurídico não é reconhecido e acaba este consumidor tendo o seu pedido rejeitado. O pedido, às vezes, até é reconhecido, mas num patamar indenizatório aviltado, né? Este consumidor de hoje é um consumidor que, além de enfrentar a resistência, muitas vezes desleal, do fornecedor em reconhecer a violação do seu direito, enfrenta o preconceito do judiciário em relação a essas demandas, né? E aí, quais as expectativas que nós temos em relação ao judiciário? Hoje, praticamente, quase tudo é mero aborrecimento, né? Quase tudo é mero aborrecimento. Então, se quase tudo é mero aborrecimento, nada tem valor. Onde está a relevância dos bens jurídicos de consumo? Falar de dano temporal, professor Catalã, é como se eu estivesse criando uma ficção jurídica. Nós temos aí a brilhante teoria do colega Marcos de Saúne, né, a teoria do desvio produtivo do consumidor, e ele muito brilhantemente chama a atenção para o reconhecimento da figura do dano temporal. Mas falar de dano temporal para o nosso judiciário hoje é tentar forçar o reconhecimento de um suposto bem jurídico que não existe ou que não mereça relevância normativa para ser tutelado. É como se, na verdade, o fato de você ficar 4 horas numa fila de banco, o fato de você ficar à deriva no aeroporto, à mercê da boa vontade da companhia aérea, fizesse parte dos meros dissabores do dia a dia. Então, eu já passei por isso, isso é muito comum, pensa o juiz. Então, se isso é muito comum, o consumidor tem que se resignar e aceitar. Esse pensamento acaba por perpetuar a recorrência da conduta ilícita, porque se eu me acostumo com o mal, né, se eu banalizo o mal, né, tem aí a grande obra da ilustre Hannah Arendt, né, o nosso amigo de Bitax aqui é um leitor assíduo, né, e mostra que a banalização desse preconceito com as pretensões do consumidor acaba por fortalecer o comportamento resistente, o comportamento predatório do fornecedor. Então surge a ideia da indústria do dano moral. Só que a indústria do dano moral, ela se pauta numa pré-noção, numa informação do senso comum. Mas se nós analisarmos a grande maioria das decisões judiciais que utilizam essa expressão na fundamentação, na sua fundamentação, nós vamos perceber que há uma grande desinformação por parte desses magistrados, e que essa ideia de indústria do dano moral seria mais um clichê, ou seja, aquilo que você repete, mas sempre num tom depreciativo. E aí nós temos algumas informações interessantes. Esse dado, para mim, ele é um dado paradigmático. A professora Flávia Puchel, tá, uma professora que tem uma pesquisa interessantíssima, que ela realizou à época na FGV, ela fez uma amostragem, identificou os julgamentos por dano moral no Brasil, tá? E ela chegou à conclusão que, no período da amostragem, apenas e tão somente 3% de todas as condenações por dano moral ultrapassavam a cifra de R$100 mil. Eu pergunto, onde está a indústria do dano moral? Que é tão difundida, que é tão repetida. Apenas 3% das condenações por dano moral no Brasil ultrapassam R$100 mil. Então, o que você observa? Tá? Que prepondera na jurisprudência, tá, essa pré-noção do senso comum de que o consumidor é, sim, um aventureiro processual e quer se aproveitar do judiciário, né? Na prática, nós não temos
condenações exorbitantes, elas não existem. Isso é uma ficção, muito em razão de um temor que se tinha, logo após a aprovação da Constituição Federal de 88, de nós termos um modelo de reparação civil semelhante àquele que existia nos Estados Unidos, em que as indenizações, justamente pelo caráter pedagógico, né, justamente pela figura do dano punitivo, tinham um arbitramento em valores superiores. Só que isso nunca chegou a ocorrer no Brasil. A figura do dano punitivo, o professor Alexandre Bona tem uma obra sobre isso, tá? É algo ilusório. Os juízes não conseguem identificar, tá, dentro dessa lógica equivocada da indústria do dano moral, que o dano punitivo ele teria, sim, o condão de influir na mudança de comportamento ético desse empresário. E nós vamos ver como o judiciário não conseguiu dar essa resposta virá de outro lugar. Mas vejam, me adiantando aqui, tá, gente? Essa palestra aqui eu imaginei que eu tivesse mais tempo, mas eu vou prometer ser mais sucinto aqui. O que nós identificamos? Não poderia haver a indústria do dano moral sem matéria-prima, né? A professora Pastora é uma das partes aqui do artigo em que ela contribui, ela diz, olha, não há indústria do dano moral sem matéria-prima. Por quê? Ora, se há um crescimento exponencial de demandas de consumo, é porque essas lesões estão ocorrendo em massa. É porque há uma proliferação de práticas abusivas de natureza coercitiva e essas práticas abusivas estão sendo compreendidas pelo consumidor e este consumidor tem buscado o judiciário. Então, se houvesse essa indústria do dano moral, é porque eu tenho uma matéria-prima, ou seja, a proliferação em massa das práticas abusivas. Então, vejam, um grande culpado pelo crescimento das demandas, além de todos aqueles fatores que nós elencamos, tá? Inação dos legitimados extraordinários nas ações coletivas, falta de uma atuação qualificada do Estado como mediador responsável na relação de consumo, descrédito do legislativo. Além de tudo isso, o crescimento exponencial das práticas abusivas. Hoje estamos imersos no ambiente tecnológico, no ambiente de contratação eletrônica. O alcance de um comportamento ilícito ele é exponencialmente maior do que era na época do consumidor analógico. Eu gosto dessa expressão da professora Cláudia Lima Marques, né? Hoje nós falamos do consumidor digital. Antes falávamos do consumidor analógico. O alcance das práticas abusivas já era grande, agora ele é maior ainda. Então, é isso que tem que ser identificado, né? E aqui eu tenho uma outra contradição interessante, porque quando você constrói a ideia do mero aborrecimento, do mero dissabor, você reconhece que houve uma prática ilícita, mas que essa prática é tão comezinha, tão irrelevante, que ela não justifica o pagamento de uma indenização. Como assim? Então, eu reconheço que o fornecedor violou meu direito, me colocando no aeroporto a aguardar um voo por mais de 7, 8 horas. Tá? Reconheço que é uma prática abusiva, mas entendo que, como isso ocorre com frequência, e que essa frequência, de certo modo, desmerece a violação ao bem jurídico, não merece indenização. Como assim? Né? Estamos inovando aqui na responsabilidade civil para pior, né? E aí eu trago aqui alguns casos emblemáticos, né, sobre a questão do mero aborrecimento, e isso reforça muito algo que eu critico e que eu chamo a atenção, que é uma parte da doutrina civilista está muito atrelada ao conceito guarda-chuva de dano moral. Como se o conceito guarda-chuva de dano moral fosse um conceito que nos permitisse reconhecer todos os fenômenos que a relação de consumo, ou com todas as espécies de danos que a relação de consumo pode nos apresentar. E esse entendimento, essa concepção, de certo modo, estática de dano moral, ela é problemática. Porque eu passo a ver o dano moral apenas e tão somente a partir daquela perspectiva tradicional de dor, sofrimento, angústia. Eu não consigo ver, por exemplo, o dano potencial, a exposição, né, o estado de danosidade, o dano em abstrato.
eu não consigo ver esse dano temporal, não consigo ver o dano existencial ao projeto de vida. Então, é um conceito muito fechado, mas é um conceito que reverbera dentro da jurisprudência. Tá? E aí eu tenho aqui alguns casos, né? O professor Catalã chamou a atenção do bichinho aqui no biscoito, falo aqui um pouco dessa situação, atraso de voo, a questão da internet. Mais recentemente, teve um caso que me deixou muito frustrado, inclusive da ministra Nancy Andrighi, que era uma que eu admirava por muitas teses em favor do consumidor, de que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 3 dias não gera dano moral. Né? Estaria dentro do mero aborrecimento. Né? Então, vejam como, bem destacado pelo professor Catalã, o nosso Superior Tribunal de Justiça, né, que se auto-intitula como Tribunal da Cidadania, vem diminuindo cada vez mais a cidadania do consumidor, vem diminuindo cada vez mais a relevância desse consumidor. Né? Então, vivemos, na verdade, na era da indústria do mero aborrecimento. Então, aquilo que eu falo no início, o mito da indústria do dano moral é mito porque não existe. E nós provamos empiricamente que ela não existe, mas temos como provar empiricamente o mito da indústria do mero aborrecimento. O consumidor de hoje é vítima dessa indústria do mero aborrecimento. Né? Transfere-se, na verdade, o risco da atividade para a parte mais fraca. E aí eu queria chamar a atenção, tá, para 2 aspectos que, inclusive, eu tenho orientado algumas discussões do nosso grupo de pesquisa, tenho orientado a pesquisa da minha mestranda, Gabriela, que está até aqui, que é a questão da análise do perfil do fornecedor no mercado de consumo. Nós temos hoje 2 espécies de fornecedores. Tá? O fornecedor considerado capitalista predatório, né? E o fornecedor que é o chamado capitalista responsável. O capitalista predatório, tá? Que é aquele que se sente à vontade para transferir o risco da atividade para o consumidor, ele pratica o dumping social. O que é o dumping social? Ora, eu vou economizar no meu processo produtivo, eu não vou qualificar o meu empregado, eu vou utilizar uma matéria-prima de baixa qualidade, que vai reduzir a própria projeção de durabilidade e segurança do produto, tá? E vou colocar esse produto no mercado com preço altamente competitivo. O concorrente dele vai se sentir numa posição de desvantagem. Poxa, não tem como concorrer com este fornecedor, né? Ele está com preço competitivo. Então, eu vou seguir esse exemplo negativo. E, com isso, eu vou comprometer o próprio amadurecimento da relação de consumo, porque eu vou partir por uma lógica de que todos, para se manterem relevantes no mercado, têm que atuar na infralegalidade. Então, esse é o capitalista predatório, é esse o capitalista que se beneficia desse modelo judicial de respostas aos danos morais. Só que tudo isso de ruim que eu falei acendeu novas perspectivas, ou trouxe novas perspectivas para o consumidor. Por quê? Hoje tem se desenvolvido dentro do mercado uma noção muito importante de branding, né, de valorização da marca. E as empresas, principalmente aquelas que atuam no comércio eletrônico, diante da alta competitividade que há nesse ambiente virtual, elas estão preocupadas não apenas em vender para o consumidor, elas querem fidelizar esse consumidor. Mas como é que elas fidelizam? Apenas através do preço? Não. Você fideliza o consumidor criando uma identidade com a marca. E essa identidade ela pode ser criada através de uma mensagem social, através de uma marca que tenha, por exemplo, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação que combata o trabalho escravo, uma preocupação em uma alimentação saudável e, principalmente, uma empresa que atenda às demandas do consumidor de forma responsável. Esses são diferenciais para a fidelização do consumidor. Então, esse capitalista responsável é um capitalista que investe cada vez menos em escritórios de advocacia. Eu estou falando mal até de mim. Por quê? Ele não quer se beneficiar da cultura do litígio judicial. Olha, eu estive no último congresso do Brasilcom, em São Paulo, o professor Catalã estava lá, e eu assisti um painel, professor,
sobre empoderamento do consumidor no mercado de consumo. Interessantíssimo painel. Estava o CEO do Mercado Livre falando sobre a mudança nas práticas da plataforma. E ele estava dizendo para nós que ele reduziu em 50% a sua verba de contencioso judicial. Reduziu. Cheguei com meus advogados, tá, escritórios terceirizados, olha, eu vou tirar 50% da verba de vocês, tá? Vou pegar esse dinheiro, vou comprar softwares de inteligência artificial, vou capacitar os meus atendentes de telemarketing e vou investir em centrais de atendimento extrajudicial e mediação de consumo. E vocês, advogados que ficarem, vocês vão ter um incentivo adicional para compensar essa perda. Qual é o incentivo? Vocês vão ganhar um bônus todas as vezes que vocês resolverem um conflito sem ação judicial, com o cliente diretamente. Por quê? Que ele estava dizendo. Eu não quero litigar com o meu consumidor e ganhar. Por que não? Porque esse consumidor nunca mais vai voltar e comprar comigo. Ele compra do concorrente. Eu me torno irrelevante no mercado. Eu quero que esse consumidor saia satisfeito do mercado, né? Um outro case de sucesso, interessantíssimo. A Vigor, tá? A marca muito conhecida, nossa, laticínios, de modo geral, ela fazia parte do grupo JBS, foi vendida para um conglomerado mexicano, né? E essa empresa que assumiu o controle da Vigor identificou que tinha 400 processos judiciais em tramitação no Brasil. O que ela fez? Eu vou tirar dos advogados isso, na verdade, eu vou deixar só metade com os meus advogados, 200 processos, e a outra metade eu vou contratar uma consultoria de mediação e solução de conflitos. Tá? E vou avaliar, no intervalo de 6 meses, como se dará o atendimento desses processos, como é que elas vão eliminar esse passivo, né? E aí ele chegou à conclusão de que os advogados, estimulados a fazer acordo, conseguiram reduzir o passivo em 35%. Mas a empresa de consultoria reduziu em 85%. Mas o que eu achei mais interessante foi o feedback que a pesquisa realizou. Ela perguntava depois para o cliente, aquele que tinha sido atendido no acordo, qual foi a experiência, como se deu a experiência de negociação. Tá? E, com relação aos advogados, muitas críticas. Não, eu só fiz o acordo porque o advogado meteu medo, disse que eu não ia ganhar, que ia demorar muito o processo, e eu acabei tendo que aceitar. Em relação à empresa de consultoria, não, fui muito bem atendido, pediram desculpas, reconheceram o que estava acontecendo, ou seja, o atendimento humanizado, o reconhecimento do bem jurídico do consumidor, uma resposta muito mais próxima do consumidor. Aí vocês podem me perguntar, não, mas isso aí decorre, essa mudança na consciência empresarial decorre apenas e tão somente de um espírito altruísta do fornecedor? Não. Essa pesquisa mostrou, tá, que o capitalista predatório, tá, aquele que pratica o dumping social, ele lucrou, ele continua lucrando com esse modelo de hostilidade. E a pesquisa identificou que ele lucraria cerca de 300%. Tá? No intervalo aí de 5 anos. Mas o capitalista responsável, e esses 2 cases de sucesso, Mercado Livre e Vigor, ele tem como lucrar mais de 1000% no mesmo período. Então, vejam, eu tenho uma justificativa econômica, uma justificativa utilitarista para mudar o modo como eu trato das demandas do meu consumidor, né? E eu coloco isso para vocês para mostrar que, a despeito, né, desse cenário sombrio que nós temos no judiciário, dessa dificuldade do judiciário em assimilar a relevância dos bens jurídicos do consumidor, através de uma ação comunicativa entre esses consumidores, a partir do fortalecimento da ideia de solidariedade, isso muito difundido nas redes sociais, muito difundido nas plataformas de compartilhamento de experiências, você consegue suprir essa lacuna do judiciário, você consegue corrigir comportamentos ilícitos do fornecedor, criando um ambiente de estabilidade, um ambiente de harmonia e, principalmente, um ambiente de respeito, né, garantindo uma liberdade de escolha, mas uma liberdade de escolha qualificada deste consumidor. Tá? Então, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de colocar para vocês. Fico à disposição de eventuais dúvidas, eventuais questionamentos. Muito obrigado.